Olá pessoal, bem-vindos ao Papeando com Pamplona. E hoje eu vou realizar um sonho desde o começo do programa. Eu queria entrevistar um cara que é o cara. Ele foi meu aluno, cursos online da vida, há muitos anos atrás. E hoje, ele, por ser mais jovem do que eu posso dizer isso, ele é um dos maiores civilistas do Brasil. Com vocês, Flávio Tartucci, advogado, professor, autor, escritor e, para minha satisfação, meu brother, meu amigo, Tartucci. Que bom recebê-lo finalmente no Papeando com Pamplona. A honra é minha, Pamplona. Eu também há muito tempo queria participar, mas tinha alguns impedimentos e hoje também estou realizando um sonho que é participar desse programa do qual eu sou fã há muito tempo. Amém, amém, amém. Estou feliz da vida e estar com o Tartucci é um prazer enorme, porque é um brother, é um cara que eu sou fã, cito o trabalho dele. A gente diz assim, olha, nós temos livros de direito civil que a gente não é concorrente, nós somos parceiros, nós somos amigos. Faço questão absoluta de citá-lo, de divulgar a sua obra, o seu pensamento, como um dos grandes juristas da nova geração. Mas vamos papear, a gente não veio aqui para ficar falando de livro, a gente veio papear. E vamos papear sobre um tema sensacional, função social do contrato. Vamos começar pelo começo. Tartucci, como é que a gente pode conceituar o contrato atualmente? Bom, sobre esse tema, foi meu primeiro livro, eu fiz um mestrado sobre esse assunto da função social, sob orientação da professora Maria Helena Diniz. Em 2003 eu terminei esse trabalho, saiu no ano seguinte, e de lá para cá muita coisa mudou. Uma mudança é justamente na busca da conceituação contratual. O nosso Código Civil não conceitua, nem esse, nem o anterior também não conceituava, e ainda há uma associação de uma noção de contrato com o conteúdo patrimonial, que é o conceito que está, por exemplo, no Código Civil italiano, artigo 1321. Então, essa ideia ainda prevalece da patrimonialidade, mas há já quem empregue que o contrato tem conteúdo também existencial e, além disso, que o contrato tem externalidades, quer dizer que o contrato tem eficácia também externa. Nesse sentido, o nosso amigo Paulo Nalim, por exemplo, tem uma grande contribuição, trazendo uma ideia contemporânea de contrato com essa dupla faceta. Mas eu queria entender, porque você é alguém que pesquisa sobre função social do contrato há muito tempo. Sim. E o que é a função social do contrato influenciou neste conceito contemporâneo de contrato? Bom, influenciou em muita coisa. Uma consequência prática na jurisprudência é que hoje o STJ faz uma divisão de contratos que são patrimoniais puros e contratos que têm conteúdo existencial de tutela da pessoa humana. Então, uma mudança na nossa jurisprudência recente foi no sentido de que o descumprimento de um contrato, em regra, não gera dano moral, porque se o conteúdo é patrimonial, se resolve em danos emergentes e lucros cessantes. Porém, em alguns contratos, como no plano de saúde, como no contrato de aquisição da casa própria, o descumprimento pode gerar dano moral ou dano extrapatrimonial por lesão a direito que está protegido na Constituição, especialmente no artigo 6º. Isso é muito interessante, mas note que o Código Civil de 16... até pelo momento em que foi concebido, nada falava sobre função social do contrato. O Código Civil de 2002 trouxe a previsão. Sim. Como é que tem sido essa matéria tratada no Código? Bom, são 2 artigos do nosso Código Civil. Isso, quando o Código, você deve se lembrar bem, entrou em vigor, foi tido como uma grande revolução, como preencher essa função social do contrato. São 2 artigos. O artigo 421, que apesar de alguns problemas técnicos que são apontados pela doutrina, ele associa a função social como um limite para o exercício da autonomia privada, para o exercício da liberdade individual. E o outro artigo, esse bem mais contundente, 2035, parágrafo único do Código, que associa a função social como um regramento de ordem pública indeclinável. E é uma redação realmente profunda, porque o artigo diz que nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública como a função social do contrato. Acho que esse último artigo ainda precisa de maiores aplicações, mas basicamente esses 2 são os dispositivos que tratam do tema. Estes são os dispositivos do nosso Código Civil. Sim. Mas essa ideia é tratada também em outros países, em outras codificações? Expressamente não. Se a gente pegar os 2 últimos códigos do mundo de direito privado, o Código da Romênia e mais recentemente o Código Civil
da Argentina, que é de 2014 e que tem muita relação com a Escola de Direito Civil que a gente segue, porque foi concebido pelo Ricardo Lorenzetti, não há menção à função social do contrato. A ideia é desenvolvida em outros países, o próprio Lorenzetti fala na Argentina, na Itália alguns autores também desenvolvem, o Emílio Betti tratava desse assunto, mas Código Civil mesmo que trata do assunto é só o Código Civil brasileiro. Interessante. E você fez uma menção no começo da sua exposição ao trabalho do nosso colega, brother. Um dia eu vou fazer um papendo com ele, com Paulo Nalim, grande figura, né, sobre essa noção da dupla eficácia do contrato. O que significa essa dupla eficácia da função social do contrato? Bom, isso também você trabalha isso no seu livro, com o Pablo Stoso, só que se me falha a memória, vocês falam em eficácia intersubjetiva e transsubjetiva, né? O Paulo Nalim foi o primeiro realmente a tratar disso. E hoje é majoritário, pelo menos na minha leitura, é majoritária a dupla eficácia. A eficácia interna significa que a função social tem projeções entre as partes contratantes. E a eficácia externa significa que a função social tem externalidades, quer dizer, tem projeções externas. Então, eu posso usar a eficácia interna, por exemplo, para dizer que uma cláusula contratual ela é nula porque ela traz um prejuízo excessivo para uma das partes, ou ela viola a tutela da pessoa humana. E posso dizer, na eficácia externa, que determinada cláusula contratual é nula ou ineficaz porque contraria a proteção ambiental, por exemplo. E pensando no arremate dessa nossa primeira parte do programa, eu digo isso com absoluta liberdade, porque eu vejo isso, e eu gostaria de que essa plateia ouvisse isso de você. Porque eu estou ensinando há mais de 20 anos. Sim. E digo, poxa, quais são as principais diferenças, né, do estudo e da prática dos contratos a partir justamente desse reconhecimento dessa função social no Brasil? Bom, primeiramente aqueles dois aspectos que eu já destaquei. Primeiro, o contrato envolve também tutela da pessoa humana. Sim. E segundo, o contrato tem consequências externas. Com isso, nós tivemos, todo esse período de vigência do Código, uma mitigação, não uma eliminação, claro, do pacta sunt servanda, do quê? Da força obrigatória da Convenção. Claro, os contratos nascem para o cumprimento, eles visam o cumprimento. Mas uma realidade que, infelizmente, nós temos no Brasil, em que os contratos, em regra, são impostos, prevalecem os contratos de adesão, e que, em regra, pelo menos na minha leitura, acho que é da maioria, eles são injustos, desequilibrados, o principal impacto prático foi, quando há injustiça contratual, o princípio da função social entra em cena para mitigar a força obrigatória da Convenção. Eu acho que a gente pode fazer muitas reflexões sobre isso. Podemos. E eu tenho uma plateia que está ávida. Eu vieram aqui, eu quero conhecer o Tartucci, eu quero conhecer o Tartucci. Tem uma turma que está doida para conhecer você, meu amigo. E vou dizer com liberdade. Quer ver uma coisa? Alguém quer perguntar aí? Eu disse. Olá, professor. Meu nome é Marcele. Eu gostaria de saber qual é a relação da função social do contrato com a boa-fé objetiva. Marcele, essa é uma dúvida ainda pendente na doutrina, porque ainda não se delimitou o que é função social, o que é boa-fé na relação entre eles. Mas a função social traz a ideia de que o contrato tem projeções externas, enquanto que a boa-fé é a exigência de comportamento leal das partes. Esses dois princípios hoje, eles atuam em conjunto para mitigar a força obrigatória. Então essa é a relação umbilical que eles têm hoje na nossa prática do direito contratual. É tudo naquilo que o Paulo Lobo chama de princípios sociais do contrato, né? No que a gente pode agregar talvez algumas outras modalidades a depender do corte epistemológico. Sim. Professor Tartucci, meu nome é Luiz. A minha pergunta é, qual é a relação entre a função social do contrato e a redução equitativa da cláusula penal? Luiz, talvez hoje a redução equitativa da cláusula penal, que está no artigo 413, seja a principal aplicação da eficácia interna da função social no STJ. O artigo 413 prevê que, se o juiz percebe que a multa é exagerada, ele tem um dever de redução. E como é que a função social serve como apoio nesse caso? Para dizer que uma cláusula contratual que afasta o 413 é nula. Então, essa é a principal aplicação. E essa eu digo na condição de magistrado também. Na aplicação direta desse dispositivo, eu confesso que com tanto tempo já código, eu ainda tenho dificuldade, mas parece-nos que é uma diretriz que não tem como voltar atrás. Olá, professor. Meu nome é Ramon.
O adimplemento substancial representa uma aplicação da função social do contrato? Ramon, o adimplemento substancial traz aquela ideia de que, se o contrato for quase todo cumprido, não cabe a sua extinção, mas apenas outros efeitos como cobrança e perdas e danos. É uma teoria que vem da Inglaterra, tem previsão em alguns códigos expressamente, no caso do Código Italiano é o artigo 1455, e no Brasil ela é associada, essa ideia, tanto com boa-fé como função social. Eu associo com função social porque penso que uma das aplicações seria a conservação do negócio jurídico. Então eu procuro sempre associar de implemento substancial com função social do contrato. E eu não tenho dúvida que a ideia do adimplemento substancial é, por si só, um tema que talvez merecesse um Papeando com Pamplona no futuro. Sim. Olá, professor. Meu nome é Daiane. Eu gostaria de saber qual o impacto do princípio da função social do contrato para a revisão dos negócios jurídicos. Olha, Daiane, essa pergunta seria a parte ainda em que a função social não chegou. Porque, infelizmente, nós temos no Código Civil uma teoria que, na minha visão, é ultrapassada, a teoria da imprevisão, que exige um fato imprevisível para que a revisão do contrato seja efetivada. E eu procuro sempre fazer uma associação entre função social e revisão, mas infelizmente nos contratos civis, essa nossa revisão, por conta de ser uma teoria pensada para outro século, ela não é operável, digamos assim. Revisão contratual, pensando em todas as modalidades contratuais, é um desafio, porque para um desafio não somente de verificar parâmetros objetivos, mas também de fazer como, quando e onde. Olá, professor, sou Bruno. O que é a tutela externa do crédito e qual a sua relação com a função social do contrato? Bom, Bruno, a tutela externa do crédito volta o que eu falei no começo aqui desse nosso programa sobre a ideia do Nalim de que o contrato tem externalidades. Então, pela tutela externa do crédito, o contrato gera efeitos também para terceiros que não são as partes do contrato. No nosso Código Civil há um artigo que concretiza essa tutela externa do crédito, que é o artigo 608, que traz a chamada teoria do terceiro cúmplice. A ideia é, aquele que alicia uma parte do contrato vai responder perante aquele que foi prejudicado pelo aliciamento. A ideia que foi aplicada, o caso infelizmente foi extinto por acordo, mas no caso do Zeca Pagodinho envolvendo as duas cervejarias, na época a Brahma e a Nova Skin. Ele tinha um contrato com a Nova Skin, foi aliciado pela Brahma e o Tribunal de Justiça de São Paulo responsabilizou a Brahma pelo ato de aliciamento. Sem sombra de dúvida. Olha, há muitas coisas que eu gostaria de ainda perguntar e de refletir. Tartucci é um fenômeno, é um poço de sabedoria, uma fonte inesgotável também do conhecimento da mais formas, de todas as formas, não somente do direito civil. Mas, Tarta, eu tenho que encerrar. E eu quero dizer que, como eu falei no começo, você era o cara que eu estava querendo entrevistá-lo desde lá no começo, a gente teve vários contratempos e impedimentos, mas hoje eu estou realizando. E eu quero, nesse momento final do programa, primeiro lhe agradecer por aceitar, sabe? Você é alguém que não é somente um colega, um parceiro, é um amigo, um brother, um irmão da confraria. E eu quero dizer que é uma honra enorme para mim ter a oportunidade de fazer um... A honra é minha. E amigos, é o momento de encerrar mais um Papeando com Pamplona. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Olha, procure nas redes sociais, bota a hashtag lá, Papeando com Tartucci, vai ver bastidores desse programa. Papeando com Pamplona vai ver desse e de vários outros programas. Verifique no canal CSTV todos os episódios anteriores, ou no canal Pamplona também. Vocês vão ter a oportunidade de estudar a fundo, aprofundar alguns temas do direito, sempre com profundidade, mas leveza. E sempre também trazendo a poesia. Vai aparecer um link aqui e você pode clicar aí na tela e ter acesso à nossa visão poética da função social do contrato. Até a próxima.